Atualmente, muitos dos solos considerados inutilizáveis para construção e urbanização estão sendo habitados por várias famílias. Mas qual será o motivo disso? A população urbana ela vem crescendo muito grandemente nas médias e grandes cidades, principalmente. E isso se dá por questões como a migração, um exemplo disso é o êxodo rural, e também pelo grande número de nascimentos. Esse aumento, ele aliado à falta de uma política habitacional eficiente por parte do nosso estado, tem causado grandes problemas de desestruturação urbana e do aumento da criminalidade. E nesse trabalho nós vamos analisar o problema da ocupação irregular do solo de modo global e principalmente no município de Varginha, bem como analisar também as possíveis soluções para esse problema. Garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos os cidadãos têm direito às condições básicas de vida, incluindo moradia. Entretanto, esses direitos não estão sendo respeitados na realidade. Muitas famílias, em especial as que não possuem uma renda financeira suficiente para sobreviver, elas têm mantido um padrão de vida totalmente inadequado e ocupam de forma irregular muitos terrenos que não possuem nenhuma infraestrutura para garantir a segurança dessas famílias e de suas construções. Tais ocupações, no geral, são feitas nas encostas de morros, margens de rios e locais que podem ser suscetíveis a desastres naturais, ou então em áreas de preservação ambiental, reserva legal, Mata Atlântica, que são invadidos pelas famílias. De certa forma, isso contribui para uma segregação habitacional, porque as pessoas que moram nesses lugares, elas não possuem nenhum direito garantido a saneamento básico, transporte, abastecimento urbano, abastecimento de energia, e então, de certo modo, elas se tornam segregadas da população normal das grandes cidades e são restringidas à informalidade. Por outro lado, os locais também podem ser prejudicados, porque as famílias habitando e invadindo esses lugares que são considerados de reserva legal, elas podem estar destruindo os locais que precisavam ser preservados. E pensando nessas questões e nesses locais ocupados irregularmente, nós devemos analisar também a questão do risco para as famílias. Por exemplo, um bom exemplo. Corta, Ferreira! Por exemplo, quando acontecem chuvas muito fortes, locais como encostas que possuem uma leve inclinação podem estar suscetíveis a deslizamentos de terra. E isso, quando tais locais são ocupados pelas famílias, podem ocorrer um desmoronamento nas suas construções. Isso pode, entre outros fatores, pode causar inúmeros riscos à segurança das pessoas e também das suas moradias. Dos mais de 65,5 milhões de domicílios ocupados pelas mais de 210 milhões de famílias brasileiras, 5.127 milhões, o que corresponde a 7,8%, são moradias irregulares, segundo as informações divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E, para que essa situação mude, é necessário que um governante se comprometa eficientemente a estabelecer as políticas públicas adequadas que garantirão aos cidadãos o direito ao acesso à moradia adequada, e bem como todas as outras políticas que englobam isso, como saneamento básico, o abastecimento, transporte e serviços de saúde, e principalmente o direito a uma moradia adequada e uma boa condição de vida para todas as pessoas. Bom, não é mistério para ninguém que existem casos de ocupações irregulares em qualquer cidade, então em Varginha não seria diferente. Existem vários desse tipo de casos na cidade, mas nós vamos destacar um específico, que é de uma família que reside no bairro Nossa Senhora Aparecida, que é um bairro com uma renda relativamente baixa.
E nós podemos perceber que o maior índice de ocupações irregulares estão em bairros com baixa renda. Os moradores da casa não quiseram ser gravados nem por vídeo e nem por áudio. Entretanto, conseguimos colher relatos sobre sua vida, sua moradia e como a prefeitura os ajuda. A família é formada por 4 integrantes, sendo 3 homens e uma mulher. Em respeito à decisão da família, foram recolhidas fotos apenas de locais próximos e não da casa em questão. Foi perguntado se ela sabia sobre o projeto de lei que visava regularizar as moradias aprovado em 2019. Entretanto, a resposta foi não. A moradora reside no local junto com sua família há 11 anos. Segundo ela, nunca teve ajuda nenhuma por parte do governo para mudar a situação. Bom, essa situação é só uma de inúmeros casos de ocupação irregular em Varginha, onde inúmeras famílias vivem em lugares perigosos, pondo sua própria vida em risco. Não foram encontradas nenhuma residência regularizada com a ajuda da lei aprovada em 2019. A ocupação irregular não é um problema exclusivo das grandes cidades, embora muitas vezes nas pequenas e médias cidades o problema possa não aparentar. Uma das ocupações irregulares que acontece em Varginha ocorre em um contexto do passado, isso porque em sua fundação não existe uma legislação em vigor. Atualmente já existe uma legislação em vigor que neste ano foi revisada, que é chamada Plano Diretor de Varginha. Esse documento nada mais é do que um documento de referência de políticas públicas de desenvolvimento sustentável da cidade. Ele é revisado a cada 10 anos para inserir e adequar as novas demandas da população para assim garantir o crescimento sustentável da cidade. Com isso em mente, devemos fazer a seguinte pergunta: por que esse documento é tão importante? Esse documento é revisado logo em um contexto no qual no início do ano vimos um fenômeno peculiar na cidade de Varginha, que foi o grande volume de chuvas ocorrido neste ano. Isso trouxe vários alagamentos na cidade, causando grandes prejuízos materiais para a população. Isso por si só já evidencia que esse não é um problema atual, e sim já vem de anos ocorrendo dentro da cidade. Mesmo existindo uma legislação, é necessário uma gestão melhor, mais eficiente da prefeitura para assegurar assim os direitos vários caminhos dos cidadãos e do meio esse tipo de ambiente. problema, mas deve-se levar em consideração vários fatores, como o meio ambiente, a situação de vida das pessoas e para onde essas pessoas que estão alocadas nesses locais vão. Eu vou falar 3 principais soluções desse tipo de problema. Uma seria multar essas pessoas que ocupam esses espaços irregulares. Só que essa solução, ela não é muito viável porque ela não visa para onde essas pessoas vão, a condição de vida dessas pessoas, e isso seria prejudicial para a população. Também teria a opção de incentivar mais programas de ajuda, de auxílio do governo. E uma outra opção seria adaptar esses locais irregulares para que eles se tornem regulares. Só que essa não é muito viável porque, por exemplo, se esse local for do lado de um morro, teria que modificar o terreno. E isso não é muito viável por ser muito caro e também por mexer muito no meio ambiente.